Hoje nós vamos falar de um dos tópicos mais perguntados nas nossas aulas presenciais, a chupeta. Babysitters das mais inexperientes até aquelas que são super experientes e têm muitos anos de estrada costumam me relatar: Maria Elisa, uma das maiores dificuldades que eu tenho na casa da família é em relação à chupeta. Quando que eu devo tirá-la? Quando que ainda está ok que a criança use? Para que serve a chupeta? Existe um momento limite? Um momento onde eu realmente devo tirar a chupeta porque isso pode começar a trazer prejuízos para ela? O que a chupeta tem de prós e o que tem de contras? Isso e muito mais nós vamos falar na aula de hoje. Antes de mais nada, é importante que nós entendamos para que serve a chupeta. Bom, basicamente para duas coisas. Primeiro, para acalmar o bebê. E segundo, para saciar um reflexo chamado reflexo de sucção. Na nossa aula de reflexos, já falamos sobre ele. O bebezinho já nasce com essa necessidade de sugar, já nasce com este reflexo de sucção. A prova disso é que você vê em ultrassom alguns bebezinhos sugando o dedo dentro ainda da barriga da mãe. Então, isso nada mais é do que esse reflexo. Ele está muito presente no bebê, principalmente no seu primeiro ano de vida. Ele é um reflexo muito importante porque ele vai garantir a sobrevivência da espécie. Basta o bebê encostar a boca no seio materno que esse reflexo já vai ser disparado e a sucção vai começar. Não é um movimento voluntário, é um movimento que já existe de maneira reflexa exatamente para garantir que esse bebê se nutra. Uma outra razão é que a sucção vai promover liberação de vários hormônios, hormônios relativos ao prazer e à felicidade. Então é importante para o bebê esse movimento de sucção para que ele possa se manter feliz, se manter pleno, e por isso que é importante para o bebezinho recém-nascido a livre demanda. Esta sucção em livre demanda vai garantir ao bebê a produção desses hormônios que vão mantê-lo pleno, vão mantê-lo feliz e vão tirar a ansiedade deste bebê. Ok, mas estamos falando do seio materno. O que isso tem a ver com a chupeta? É a mesma coisa, a necessidade de saciar o seu reflexo de sucção. Compreendemos que a chupeta traz sim benefícios à criança, uma vez que ela precisa ter o seu reflexo de sucção saciado. Agora, a questão é, essa criança está de fato precisando ter o seu reflexo de sucção saciado naquele momento ou é um entendimento nosso, adulto? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é voltar nesses dois pontos e analisar um por um com mais calma, com mais vagar. O primeiro deles, acalmar a criança. Aquela criança está precisando ser acalmada? Ela está irritada? Será que é porque ela está precisando saciar o seu reflexo de sucção? Pode ser que não. Pode ser que ela esteja com a fralda de xixi, com a fralda de cocô, com frio, com calor, com cólica, com fome, com saudade da mamãe que voltou da licença maternidade, está trabalhando. Então a gente tem que pensar quais vários motivos podem estar por trás desse incômodo da criança. Se for para isso, você vai colocar a chupeta na boca dela e ela vai se acalmar? Se for fome, não. Se for uma fralda suja, não. Se for frio, não. Se for calor, não. Se for saudade da mamãe, sim, pode ser que a chupeta acalme. Então é isso que a gente tem que ver. Antes de colocar a chupeta na boca da criança, que normalmente é o primeiro reflexo do adulto, né? Ela tá irritada, tchum, coloca a chupeta. E eu já vi muito isso acontecendo. A criança não quer a chupeta, ela cospe a chupeta e o adulto coloca na boca. Ela cospe, o adulto coloca. Ela cospe, o adulto coloca na boca. Ela cospe, o adulto pega a chupeta, coloca e fica segurando. Fica segurando a chupeta na boca da criança. Esse adulto está querendo calar a criança. Essa criança não precisa ser calada. Se ela está chorando, ela tem motivo, ela tem alguma voz que ela está querendo expressar, ela está querendo dizer algo. Então vamos aprender a ler o que essa criança está querendo nos dizer. Não é enfiando a chupeta dentro da boca dela e muito menos segurando a chupeta dentro da boca dela que vai resolver o problema. Então a primeira coisa é isso. Vou colocar aqui uma lista de coisas que devem ser verificadas sempre antes de colocar essa chupeta na boca da criança.
É importante o cuidador ter esse conhecimento para evitar esse hábito de vamos colocar uma coisa dentro da boca da criança, para diminuir o meu grau de ansiedade, para que eu não fique nervoso. Mas a questão não é o adulto ficar nervoso e ansioso. A questão, o foco aí é o bem-estar da criança. Então não é que a chupeta seja um monstro, seja um bicho-papão, não é isso. Mas ela também não é inofensiva. E nós vamos ver vários motivos ao longo dessa aula hoje do porquê que ela não é tão inofensiva assim. Agora, você já fez todos esses procedimentos da lista, viu que de fato não era nada disso. Já deu aconchego, já deu colo, já cantou para a criança, já deu um banho gostoso, mordinho de ofurô ou um banho de balde e a criança continua irritada, você vê que ela continua precisando ou está olhando para o bebê e ele está sugando sua própria roupa, você coloca a criança no seu colo e ela começa a sugar o seu braço, às vezes começa a sugar até o ombro da cuidadora ou dos pais. Então você vê que ela está claramente precisando de saciar o reflexo de sucção. É comum até que muitas mães que estão de aleitamento exclusivo no seio falam, mas meu bebê não pega chupeta de jeito nenhum, já tentei de tudo, já tentei chupetas diferentes, eu coloco na boca dele, ele cospe, eu coloco, ele cospe, não aceita de jeito nenhum. Acredite, se ele não está aceitando a chupeta é porque ele não precisa dela. Ele provavelmente está com seu reflexo de sucção saciado. Quando for assim, qualquer coisa e qualquer dúvida, pergunte ao pediatra. Você, mamãe e papai, pergunte ao pediatra. Verifique se é isso mesmo. Provavelmente ele vai te falar, você está em aleitamento exclusivo e por isso que ele não está precisando e nem querendo a chupeta. Aquela mãe que por algum motivo não conseguiu amamentar exclusivo no seio, o seu bebê, seja porque ela teve uma mastite, um abscesso mamário, porque alguém a orientou de alguma maneira incorreta e por algum motivo esse leite secou, é uma mãe que não vai conseguir amamentar o seu bebê exclusivamente no seio ou não vai conseguir amamentar de jeito nenhum no seio. Então essa criança vai pegar a mamadeira. A mamadeira, a estrutura da mamadeira não proporciona ao bebê essa sucção de maneira tão poderosa quanto ela é proporcionada no seio da mãe. Então, é muito comum que crianças que não estão em aleitamento exclusivo no seio vão precisar de saciar esse reflexo de sucção mais frequentemente e daí vão precisar da chupeta. Dê a chupeta. O que nós precisamos lembrar é não deixar essa chupeta na boca da criança o dia inteiro. E por que isso? Porque uma criança que mantém a chupeta interposta entre os seus lábios, o que significa isso? Sempre aqui, essa criança vai perder a memória muscular de ter a boca fechada. O que significa isso? Sempre vai existir algo aqui na boca dela, a chupeta. Então, a memória muscular dela vai ser de ter essa boca assim. E o que acontece quando a criança não tem essa memória muscular da boquinha fechada? Ela vai começar a respirar por onde? Pela boca. Pense nisso. Por onde que nós respiramos? Não é pelo nariz? Se eu tenho a boca aberta, é muito mais fácil que respire pela boca. Então, a criança que tem essa chupeta sempre aqui, quando ela não está com a chupeta dentro da boca, o que vai acontecer com a memória muscular dela? Mantenha a boca aberta. E aí ela começa a respirar pela boca e desenvolver, por causa disso, problemas respiratórios. O que tem a ver? Por que dá problema respiratório? Por vários motivos. O primeiro e mais fácil deles é porque, para que serve o nariz? Para filtrar as impurezas do ar, não é? A gente tem vários cabelinhos dentro do nariz que vão fazer com que que vão literalmente funcionar como um filtro e fazer com que essas impurezas parem aqui. Por que a gente tem meleca no nariz? A meleca é isso, é o acúmulo de impurezas que vai ficando, né? E a gente assoa o nariz, a gente limpa o nariz da criança com soro fisiológico para evitar que ela tenha doenças respiratórias. Então, se o nariz parou de funcionar como principal veículo de respiração e a criança está com a boquinha aberta, o principal veículo de respiração dela vai passar a ser a boca. A boca tem filtro de ar? Não tem, não. Então, essas impurezas vão entrar e a criança pode desenvolver problemas respiratórios, alergias a partir disso, a partir dessa boquinha aberta. Esse é o motivo principal. E também porque a boca aberta vai começar a mudar a estrutura facial da criança. E aí pode desenvolver
também problema respiratório. Então, nós não queremos que isso aconteça com a criança, nós não queremos que ela tenha essa memória muscular de boca aberta. Ainda, as crianças que chupam chupeta normalmente mamam por menos tempo no seio da mãe. Isto porque o padrão de sucção na chupeta é diferente do padrão de sucção do seio materno. São músculos diferentes que estão sendo usados. Então, a criança que está com a chupeta na boca por muitas horas durante o dia, ela está utilizando uma série de musculaturas aqui da região oral, uma série de músculos, e está se acostumando a exercitar estes músculos. Na hora que ela vai mamar no seio da mãe, ela teria que usar músculos diferentes, mas ela usa os mesmos músculos que ela usa para sugar a chupeta. E aí o que acontece? Ela fica irritada porque ela não consegue sugar com eficiência o seio da mãe. Ela, além de ficar irritada, pode morder o mamilo da mãe, ela joga o corpinho para trás, ela empurra o seio da mãe e a mãe fica sem saber o que está acontecendo e por que ela está recusando o seio. Normalmente é isso, porque ela não está sabendo utilizar os músculos que são para ser utilizados na hora ali do aleitamento no seio, porque ela está usando os músculos que são usados na chupeta. E aí ele vai mamar cada vez menos tempo e menos frequentemente. Um outro ponto é que sucção é gasto de energia. Então, se aquela criança está o dia inteiro com chupeta na boca ou parte do dia grande com chupeta na boca, gastando energia, sugando algo que não é nutritivo, o que vai acontecer na hora que ela precisa se nutrir e ir para o seio materno ou para a mamadeira? Vou dar 3 segundos para você pensar. Exatamente, ela vai começar a reduzir o seu ganho de peso. E também a mamãe, que não vai ter os seus seios esvaziados, vai começar a produzir menos leite. Ok, então até este ponto nós já vimos alguns prós e contras da chupeta. Agora nós vamos ver alguns momentos dentro da fonoaudiologia que são cruciais para a retirada dessa chupeta. Por que nós consideramos 2 momentos? Porque o primeiro deles é o ideal. E se dentro deste ideal nós não conseguimos retirar a chupeta da criança que está chupando com muita frequência, nós não podemos deixar passar do segundo momento. Então é isso que é importante nós entendermos. O primeiro destes momentos é o primeiro ano de vida. O que está acontecendo na vida da criança que é diferente mais ou menos quando ela está com 1 aninho? Ela está começando a andar. Sim, ela está começando a andar, mas isso não tem a ver com a fonoaudiologia. Vamos pensar aqui. O que está acontecendo aqui que é diferente na vida dela por volta do primeiro ano de vida? Ela está enchendo de dentinhos, não é? Então, primeiramente, este é o momento. 1 ano. O primeiro momento ideal para a retirada da chupeta. Por quê? Porque esta chupeta interposta dentro da boca vai começar a atrapalhar o nascimento desses dentes. Seja os dentes superiores que precisam de espaço para descerem, seja os dentes inferiores que precisam de espaço para subirem. Se esses dentes precisam de espaço para descer e para subir, mas tem uma coisa constantemente dentro da boca desse bebê, o que vai acontecer? Estes dentes aqui vão descer e subir e se encontrar. Mas esses dentes daqui, eles vão parar num determinado momento. Não vai ter mais para onde descer e não vai ter mais para onde subir, porque a chupeta está lá no meio atrapalhando. Então, isso vai gerar a famosa mordida aberta. Muitas alunas me perguntam, o que é melhor, chupar o dedo ou chupar a chupeta? Entre o dedo e a chupeta é muito menos pior a chupeta, certo? Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque o dedo está colado na mão, não tem como tirar. Segundo, porque o nível de sujidade que tem nas nossas mãos é enorme, principalmente de uma criança que está no chão. Seja engatinhando, seja brincando com brinquedos o tempo todo, explorando as coisas, querendo pegar em tudo. Então, a mãozinha da criança não é uma coisa muito limpa. A gente vai evitar ter essa mão na boca o tempo todo, correto? E também porque o dedo, além de causar a mordida aberta, que nós já falamos, ela também vai fazer esse movimento, ó,
de empurrar os dentes para fora. Então a chupeta pelo menos é algo estático dentro da boca, vai causar a mordida aberta. O dedo, além da mordida aberta, vai empurrar os incisivos para fora. Então, se a criança está com o hábito de chupar o dedo, a gente vai tentar de tudo para que ela tire esse hábito. Na melhor das hipóteses, vamos dar a chupeta para a criança, porque é melhor ela sair da chupeta aos poucos do que sair do dedo aos poucos. Então, dedo na boca, vamos passar para a chupeta. E aí a gente vai tentando as técnicas que vamos falar ao longo dessa aula hoje para tirar essa chupeta. Ou, se a criança está com dedo, a gente pode tentar também tirar direto usando essas mesmas técnicas que vamos falar para chupeta, valem também para o dedo, ok? E qual é o segundo momento dentro da fonoaudiologia para tirar a chupeta? Qual é o momento limite para que essa chupeta seja tirada? 2 anos de idade. Por que 2 anos? O que está acontecendo na vida dessa criança aos 2 anos que é tão importante? Acertou se você falou desenvolvimento da fala, desenvolvimento da linguagem. Este momento, 2 anos, é quando a criança virou uma esponjinha que suga tudo que ela ouve, que imita o adulto, que começa a aprender um tanto de palavras novas e a falar muito. Então, como que essa criança vai aprender a falar se ela está sempre com algo dentro da sua boca? Para que a criança fale, a língua dela tem que se movimentar livremente dentro da boca. Para que eu produza sons como tatu, prato, eu preciso elevar minha língua, encostar minha língua no céu da boca, seja mais atrás, seja mais na frente, ou seja, a minha língua ela precisa se movimentar. Eu preciso encostar os meus lábios para fazer ba, pé, não é? Se tem algo dentro da minha boca, aqui ó, colocando a minha língua achatada dentro da boca, como é que eu vou desenvolver linguagem? Então, a criança nessa fase, se ela está com a chupeta na boca, ela vai falar assim. Ela começa a falar assim. Como é que ela vai levantar a língua para falar? Falar. Ela não consegue, né? Então, o que sai? Falar. Então, a criança conversa dessa maneira. A criança que conversa com a chupeta dentro da boca. E aí o que acontece? Se ela se acostuma a estar com a chupeta na boca, quando ela tira a chupeta, ela continua falando assim. Por quê? Porque a língua dela não sabe para onde ir. A língua dela não aprendeu para onde ela deve ir. Deu para entender? Então, a língua não sabe para onde ela tem que se movimentar. Então, a gente tem que ter um combinado. Você entrou na casa de uma família, que a criança ainda é pequenininha, você vai conversar com a família caso essa chupeta esteja sendo usada com muita frequência. Nós vamos falar hoje qual que é essa muita frequência. Vamos ver isso com calma. Agora, se você entrou na casa de uma família cuja criança já tem 3 anos de idade, 3 anos e meio de idade e continua chupando a chupeta, e aí? Aí cabe a você, babysitter, mostrar à família os danos que isso pode trazer. E mostrar à família que isso não vai ser muito bom para a criança. Se é uma família que tem um ritmo de vida de muito trabalho, de estar pouco em casa, muitas vezes essa família vai confiar no seu trabalho e deixar na sua mão. Fazer essa mudança de hábito com a criança. Então, cabe a você ter determinados combinados com a criança. O primeiro combinado vai ser em relação à fala. Você vai combinar com a criança. Vamos fazer o seguinte, Pedro? Todas as vezes que você for falar, você vai tirar a chupeta da boca. Pode ficar com o seu bubu, pode ficar com a sua chupeta que você gosta. Mas na hora da gente conversar, na hora que você for falar, você vai tirar a sua chupeta da boca, porque eu não estou entendendo nada que você está falando. Eu não consigo entender. A sua linguinha precisa mexer para eu poder te entender. Então, começar a ter esses combinados com a criança. É lógico que ela não vai tirar essa chupeta da boca do dia para a noite. Vai ser um processo. Mas a primeira coisa vai ser isso. Falou, tirou a chupeta da boca. E aí, você vai começar a conquistar essa criança através de determinadas estratégias e brincadeiras para que seja reduzido esse tempo de chupeta dentro da boca dela. E é isso agora que nós vamos falar mais detalhadamente.
Uma boa maneira de analisar se a exposição da criança à chupeta é um hábito saudável ou danoso é através do triângulo da chupeta. Iremos sempre analisar as 3 pontas do triângulo: tipo, frequência e intensidade. Nós temos o tipo, que nós já sabemos que são 2, o ortodôntico ou o comum. Deem sempre preferência ao ortodôntico, conversem com a família. Quem vai dar essa informação da chupeta correta para a criança vai ser o dentista ou o pediatra. Temos a intensidade e a frequência. O que é a intensidade de utilização da chupeta? É o número de horas por dia. E frequência é o número de dias por semana. Então, o que nós vamos tentar com esse triângulo? Fazer com que seja uma relação mais benéfica possível. Então, se nós temos a criança utilizando uma chupeta ortodôntica, ok, temos um positivo em relação à comum, que seria negativa. Ela chupa chupeta todo santo dia, frequência. Então, todo santo dia, por muito tempo, muitas horas por dia, mais um negativo. Então, nós temos um positivo com 2 negativos, não tá legal. Algo nesse triângulo tem que ser mexido. Temos uma criança que chupa uma chupeta sempre ortodôntica, ok. Ela chupa essa chupeta todo dia, tá ruim. Mas ela chupa a chupeta sempre à noite, antes de dormir. É bom ou é ruim? À noite, antes de dormir, tá ok. Por quê? É um período de tempo curto e a tendência da criança de chupar a chupeta logo antes de adormecer é, quando ela dorme, ela solta a chupeta. Então, temos 2 pontos positivos brigando com um negativo. Ok, está saciando a criança, está acalmando ela, não tem por que tirar essa chupeta necessariamente. Então, nós temos que pensar dessa maneira. Vamos dar um exemplo com frequência. Chupa chupeta comum, não é legal. Ela não chupa frequência, ela não chupa todos os dias, ela chupa apenas quando ela vai para casa da vovó, no fim de semana, por exemplo. Então, ok, só no fim de semana é positivo. Mas ela chupa o dia inteiro essa chupeta na casa da vovó. Temos 2 negativos contra um positivo. Então, nós vamos conversar com a vovó. Não é para tirar a chupeta da criança, não tem problema, mas para tentar reduzir o máximo possível. Quando a vovó ou o vovô estiverem brincando com a criança, vamos combinar com eles de tirar a chupeta da boca da criança durante a brincadeira e dar a chupeta mais para ela se acalmar, ou aquele soninho depois do almoço que a vovó gosta de tirar junto com o netinho. Então, nós temos que ter esse tipo de diálogo para fazer com que a frequência e número de horas por dia também seja o menor possível e que a chupeta seja sempre preferencialmente ortodôntica. Balanceando esses 3 aspectos do triângulo relativo à chupeta ou ao bico, nós vamos ter sucesso. Ah, Maria Elisa, mas falar é fácil. Na prática é super difícil tirar a chupeta do bebê. Principalmente quando já é mais velho, quando é criança que já está acostumada há anos com a chupeta. Ela vai chorar sem parar. Eu sei. Eu falei que é fácil? Eu não falei que é fácil. O que eu estou falando é importante entender o funcionamento da chupeta, para que ela serve, para que nós não deixemos chegar nesse ponto. Desde bebê, nós já sabermos quando dar, o porquê dar e sabermos dosar esse triângulo da chupeta, da frequência, do tipo e da intensidade. Ah, mas eu estou numa casa onde eu entrei há 1 mês e a criança já tem 3 anos e ela chupa chupeta sem parar. Aí eu entendo, é diferente. Você, cuidadora, não pôde fazer esse processo junto à criança. Se a criança já passou do 2º ano de vida e você está entrando na casa agora, é diferente, é claro. E aí nós vamos usar uma série de estratégias. Primeira delas, qual que vai ser? A conquista da criança. Você está lá há pouco tempo, a primeira coisa que você tem que fazer é conquistar essa criança através de atividades lúdicas para que ela tenha um vínculo com você. Estabelecer este vínculo para que você possa entrar em ação em relação à questão da chupeta daqui a pouco. É a partir do estabelecimento desse vínculo afetivo que você vai poder começar a estabelecer combinados com a criança. O combinado vem dessa relação. Então, já falei de um hoje.
conversar com a criança, olha, vamos ter um combinado? Toda vez que você for falar, você vai tirar a chupeta da boca, porque eu não estou entendendo o que você está falando. Então, quando for falar, o Bubu vai descansar. O Bubu fica muito cansado quando você está com a chupeta na boca e está falando. Fica mexendo ele lá dentro, ele fica muito cansado, tadinho do Bubu. Então, vamos colocar ele para descansar? Inventa coisas. Seja criativo, seja lúdico junto à criança. Falando em lúdico, os processos normalmente, as estratégias que mais funcionam com a criança são as estratégias onde o lúdico está envolvido. Você pode inventar uma história mirabolante com a criança. Era uma vez, lê um livro com ela, pega um livro que tem algumas figuras e transforma a história desse livro para alguma coisa que tenha a ver com a chupeta. Ou você pode criar com fantoches de mão, faz fantoche com sucata, ou pinta os dedos e faz uma brincadeira com a criança de contar uma história, onde você vai falar, era uma vez um menino muito esperto e muito inteligente. E um dia ele estava andando pela rua quando de repente ele viu uma luz azul. Quando ele foi atrás da luz azul, ele entrou no universo mágico. E aí, nesse mundo mágico, ele conheceu vários animais legais, vários bichinhos. E aí, um elefante chegou e falou com ele, vamos brincar, Pedrinho, vamos conhecer comigo os meus amiguinhos. E aí o Pedrinho foi andando. Quando o Pedrinho se deu conta, onde estava o Bubu dele? Tinha caído no chão. E ele voltou junto com a girafa, o elefante, a zebra. Todos os animais tentaram ajudar ele a achar o Bubu, mas não conseguiram ajudar. Não conseguiram encontrar o Bubu. E aí a zebra falou, Pedrinho, esquece do Bubu, vamos ver e vamos desvendar esse reino mágico e lindo. E aí conta uma história super legal, que o Pedrinho fez uma aventura incrível com os bichos e aconteceu um tanto de coisa legal. E no final da história você fala, e aí quando o Pedrinho se deu conta, ele nem tinha sentido falta do Bubu. E aí o unicórnio perguntou para ele, Pedrinho, você viu que você nem sentiu falta do seu Bubu? E ele falou, é mesmo. E sabe por quê, Pedrinho? Porque você já é grande. Você já sabe falar, você já sabe cantar, já sabe brincar de um tanto de coisa. Você nem precisa mais do seu Bubu. Então, que bom, né? Que você não tem mais ele. A gente nem sabe onde é que ele tá. Significa que você já tá grande. Deixa ele para um bebezinho achar. E quando o bebezinho achar, ele vai ficar feliz. Porque bebezinhos precisam de Bubu. Pronto. Inventem uma coisa tipo uma história que nem precisa ter pé e cabeça, só algo para ele se sentir autônomo, para ele se sentir independente e para ele se sentir grandão. Crianças que estão nessa fase de começar a querer ser autônomas, que acham legal fazer as coisas por si só, essa ficha cai e é muito comum de depois desse tipo de contação de história a criança não queira mais saber da chupeta. Um outro recurso é utilizar momentos como Natal, Páscoa, para falar que o Papai Noel veio e vai trazer o presente para ele e em troca vai levar a chupeta para um bebê pequenininho que precisa dela. Ou o coelhinho da Páscoa que veio trazer o ovo e vai levar a chupeta para entregar para uma outra criança. E envolva a criança nisso, faça desenhos do coelhinho da Páscoa, faça o desenho do Papai Noel, faça uma cartinha do Papai Noel pedindo para ele trazer o brinquedo que ele quer e fala, Papai Noel, o meu Bubu está aqui para você levar. Então, interaja nesse tipo de coisa lúdica. Normalmente, isso funciona demais com as crianças. Através da fantasia, nós costumamos atingir a criança de uma maneira muito eficaz. É muito comum que babysitters me ligam e falam, Maria Elisa, eu estou com muita dificuldade para tirar a chupeta da criança, o que eu faço? Eu dou essas sugestões e muitas vezes nós já recebemos telefonemas de babysitter ou até de famílias falando, eu estou impressionada com a eficácia da questão do Papai Noel, que foi a sugestão que você nos deu. Eu fiquei impressionada. A Sabrina nunca mais falou da chupeta dela. Eu achei que no dia seguinte ela fosse chorar, que fosse ficar arrependida, que fosse pedir para o Papai Noel voltar para devolver a chupeta dela. Ela simplesmente nunca mais tocou no assunto. Então, acontece, acreditem, acontece mesmo. Um outro recurso legal é fazer um furinho na chupeta. Esse furinho pode ser feito com uma agulha, por exemplo, porque isso vai fazer com que o padrão de sucção mude. A criança vai começar a sugar ar.
e aí ela perde o prazer pela sucção e a tendência é que ela largue essa chupeta de lado. Nós teremos aqui no curso uma aula sobre a mamadeira e nessa aula nós vamos falar sobre os porquês de nunca fazermos o alargamento do furo do bico da mamadeira, com tesoura, com agulha, com faca, seja o que for. Bico da mamadeira, nós nunca vamos alargar o furo. Aqui nós estamos falando de chupeta, bico. Então, na chupeta, quando a gente quer fazer com que a criança pare de chupá-la, é um recurso. Uma outra coisa importante é não dar a chupeta à criança sem que ela peça. É muito comum e eu vejo muito por aí, eu vou sempre com o meu observômetro ligado, vendo adultos dando a chupeta para a criança sem que ela peça. Se a criança está brincando, se a criança está alegre, ela não está precisando daquilo, né? Já falamos sobre os porquês da chupeta. Então, sem ser a criança pedindo, nós não vamos dar a chupeta para ela, a não ser que seja um bebê, que não sabe pedir ainda, e nós já falamos, nós vamos ver que esse bebê está precisando sugar, né? Ele está com reflexo de sucção totalmente ativado lá, nós vamos dar a chupeta para ele. Mas não é o caso de crianças mais velhas, tá? Então, mantenham isso em mente. Agora, se a criança tem o hábito de chupar com muita frequência essa chupeta, ela não vai ceder a esses combinados tão facilmente, não. E é nesse momento em que a gente vai entrar com a solução mágica para que ela largue essa chupeta de vez. Vamos inventar brincadeiras super criativas para que a criança tenha que usar a boca para brincar. Por quê? Porque se ela tem que usar a boca para brincar, ela não pode estar com a chupeta na boca, certo? E ela vai querer brincar. Se você começa a brincar sozinha e ela está com a chupeta na boca, ela vai querer tirar para brincar com você. Então você pode brincar de assoviar, língua de sogra, fazer bolinhas de sabão ou várias outras ideias de brincadeiras, como o futebol. Faça um campo simples de futebol e use uma bolinha de isopor para soprá-la ao gol com a boca ou com o canudo. Cabelo. Desenhe um rosto no papel e sopre a tinta com canudo até que seja desenhado o cabelo da figura. Use tinta não tóxica, à base de água, e se ela estiver muito grossa, você pode diluí-la em um pouco de água. Desenho livre. No desenho livre, deixe a criança derramar sobre o papel suas cores de tinta preferidas e deixe criar o que sua imaginação mandar. Desenho. Crie um desenho qualquer, uma flor, um sol, a lua, e deixe que a criança sopre diferentes cores pelo desenho. A ideia não é ficar lindo, perfeito e dentro da linha, mas dar a ela tempo para tirar a chupeta da boca e usar o sopro para brincar.
competir quem consegue soprar o copo mais rápido até a linha final. Caixa de ovo. Usando uma caixa de ovo como pista de corrida, use um canudo para levar a bolinha de isopor do início ao final do circuito. Boliche com cotonetes. Usando cotonetes, peça para a criança tentar derrubar os copos do boliche soprando-os dentro do canudo. Labirinto para atravessar a bolinha. Usando preferencialmente massinha de modelar para construir o labirinto, atravesse a bolinha dentro dele usando apenas o sopro com os lábios ou o sopro através de um canudo. Levar a bolinha de um lado a outro. Leve a bolinha de isopor do início ao fim da reta sem deixar sair da linha demarcada. Vá cada vez mais dificultando o processo. Catavento. Fazer um catavento com a criança já é uma ótima atividade lúdica. Soprá-lo depois, então, é uma diversão. Lambe-lambe. Use um pouquinho de leite condensado com chocolate, geleia ou doce de leite ao redor da boca da criança e peça para ela brincar de tirá-lo usando apenas a língua. Usar apito, soprando o dragão. Construa um dragão cuspidor de fogo junto à criança com papel crepom para que ela possa soprar bastante. A brincadeira da cesta. Acerte a cesta usando um rolo de papel higiênico ou papel toalha e guardanapo amassado. A brincadeira do pega-copo. Usando apenas o controle do seu fôlego, a criança deve encher o balão apenas até conseguir pegar o copo. E aí, a brincadeira termina quando ela conseguir empilhar todos eles. Papelzinho colorido no lugar certo. Usando papéis de cores diferentes, peça que a criança sugue-os com o canudo e os despeje no copo de cor correspondente. Atenção, os papéis devem ser grandes para não ocorrer engasgo em hipótese alguma.
Brincadeira do derruba. Encha o balão e derrube os copos usando apenas o ar que existe dentro do balão. Túnel de papel para atravessar a bolinha. Crie diferentes túneis com rolos de papel higiênico ou papel toalha para que a criança possa levar uma bolinha de isopor do início ao final do circuito. Brincadeira dos pontos. Uma ótima brincadeira para ser feita com irmãos ou amiguinhos. É um campeonato de sopro nas cestas com diferentes pontuações. O que não faltam são ideias. Essa chupeta vai sendo colocada de lado, a criança vai brincando, esquecendo a existência dela aos poucos. Agora, se a criança acaba de brincar e pede a chupeta, distrai ela com alguma coisa, uma nova brincadeira, vamos fazer uma outra coisa, vamos contar uma historinha, vamos cantar, né? Agora, se a criança começa a fazer um escândalo, claro, você pode dar a chupeta para ela, não é proibido, não é isso. A questão é a gente tentar reduzir cada vez menos esse tempo da chupeta dentro da boca dela. Uma outra estratégia que também é muito boa para tirar a chupeta é aproveitar os momentos onde a criança está com algum resfriado, uma gripe. Por quê? Quando a criança está gripada, por onde que ela vai respirar? Se o narizinho dela está entupido, ela vai respirar pela boca. E o que acontece quando a criança está respirando pela boca? Ela vai ter que tirar a chupeta, porque não tem jeito de chupar chupeta e respirar ao mesmo tempo. Então é aquele momento em que você vai pegar a chupeta da criança, guardar bem guardadinho, um motivo para não ter 10 chupetas espalhadas por aí, né? Uma pendurada na criança com a cordinha, um no carrinho, um dentro do berço, 5 esparramados pela casa. Não. O ideal, falaremos disso hoje também, é a criança ter 2 chupetas. Para, enquanto uma estiver na boca, se ela cai no chão, já tem outra para substituir, né? Enquanto uma está sendo usada, a outra está limpa. Enquanto a outra está sendo lavada, tem uma para repor. Então, no máximo, 2 chupetas é o ideal. Nada de encher essa criança de chupeta no seu campo de visão pela casa toda. Então, voltando, se a criança está gripada, você vai pegar essa chupeta e esconder. Faça atividades com ela, ela vai esquecer da existência da chupeta porque ela não vai dar conta de chupar, né? Pela questão da respiração. E aí, a mesma coisa. Quando ela se curou desse resfriado, não ofereça a chupeta para ela. Se ela não pedir, ótimo. Acontece muito, acredite. Criança que volta de resfriado esquece da existência da chupeta. Se ela pediu, mesma coisa que eu falei antes, dê. Não é proibido, não é um bicho de 7 cabeças. Mas vamos tentar reduzir isso o máximo possível. É super importante a babysitter ter um diálogo aberto com a família, inclusive para saber se é isso que eles querem e se eles estão de acordo. A babysitter pode fazer todo o procedimento em relação à retirada da chupeta da criança e a família nem entendeu por que isso está sendo feito. Então, uma babysitter que já está numa casa de família há mais tempo, onde ela já tem um vínculo de confiança, já estabeleceu um vínculo emocional com essa família também, é muito tranquilo
que haja esse diálogo para que a própria babysitter explique para a família sobre o triângulo da chupeta, sobre os malefícios dessa, para que todos estejam alinhados em relação a como proceder para ajudar a tirar essa chupeta da criança. Uma vez a família entendendo, e estou falando por experiência, tantas de nossas babysitters já falaram, a família não sabia, não estava fazendo por mal. A criança estava chupando chupeta com 3, 4 anos de idade porque a família achou que fosse assim. Então, muitas babysitters já tiveram muito sucesso em conversar com a família, com jeito, para que ela entendesse o melhor procedimento com essa criança. E aí todo mundo está alinhado. Não adianta a babysitter fazer de um jeito de segunda a sexta-feira e a babysitter que entra no fim de semana folguista deixa a chupeta dentro da boca da criança o tempo todo. Na segunda-feira, essa criança vai ter passado o fim de semana acostumado com a chupeta e vai ser, de novo, mais um parto para tirar essa chupeta da boca dela. Mesma coisa, com vovô, com vovó, com madrinha, todo mundo alinhado para as estratégias de tirar essa chupeta da criança. Bom, falamos muitas coisas boas sobre a chupeta e muitos malefícios da chupeta. Vocês acham que a lista de malefícios acabou? Não, tem mais ainda. Vimos então alguns problemas associados ao uso da chupeta: a má oclusão, no caso a mordida aberta, e a alteração na fala da criança. Na realidade, até a própria mordida aberta pode levar a um problema na fala. A abertura da arcada leva à protrusão da língua, que é aquela linguinha levemente para fora, que faz com que a criança não consiga pronunciar alguns fonemas, como s, z, n, l, falando palavras como sapo, ao invés de sapo, salsicha e não salsicha, zebra. Chupar bico também está associado a vários problemas de saúde, incluindo cáries, otite. Nossa, otite? O que otite tem a ver com bico? Nós temos uma comunicação entre o nosso nariz e o ouvido médio, a chamada tuba auditiva, que vocês já conheceram na aula de otites. Com a sucção excessiva da chupeta, esta tuba fica constantemente aberta e isso faz com que bactérias do nariz migrem para o ouvido, o que causa a otite. São muitos problemas, então, não é mesmo? Um exercício para as famílias e cuidadoras entenderem a seriedade da questão da chupeta versus fala. Pegue uma chupeta. Coloque-a na sua boca. Sugue-a. Sugou? Sentiu como a posição da sua língua e até mesmo do seu queixo mudam? Imagine agora esta chupeta na boca de uma criança que tem uma boquinha bem menorzinha que a sua. Agora, fale uma frase qualquer, com a chupeta ainda na boca. Sentiu quão restrita fica a sua fala? Te desafio, então, a ficar uma tarde inteira com essa chupeta na boca e não tirá-la nem para falar. Este é um ótimo exercício para se colocar no lugar da criança e entender que, com a chupeta, você está restringindo essa criança de balbuciar, murmurar, imitar os sons do adulto, e todas essas aquisições são fundamentais para o desenvolvimento da sua fala. Após a aquisição das primeiras palavras, então, nem se fala. A restrição dos movimentos da língua para o desenvolvimento de uma fala normal, quando existe um bico, uma chupeta dentro da boca, é quase total. Hoje em dia, nós contamos com inúmeros recursos da internet que podem nos ajudar muito na nossa prática profissional. Então, não deixem de ler blogs confiáveis sobre o assunto, sites de pediatria, formem grupos de profissionais onde vocês podem trocar ideia, grupos de WhatsApp exclusivamente para trocar ideias sobre a prática profissional. Então é muito legal vocês ouvirem de outras babysitters o que funcionou. Ah, eu fiz essa estratégia para tirar a chupeta e deu super certo. Eu fiz assim, eu fiz assado, eu tentei isso e foi um caos, não deu certo. Isso em compensação em uma semana resolveu. Troquem essas ideias. Isso é sempre muito rico para a prática profissional de vocês. Boa sorte a todas!
Não deixem de colocar em prática tudo isso que nós falamos hoje, todas essas brincadeiras que vão ajudá-las muito nessa dura missão de tirar a chupeta da criança. Tchau, tchau!